Outro saía da presença de Deus, se afastava e ia perecer. E ele trouxe um exemplo muito importante para nós. E diz a sua palavra que havia um homem que tinha 2 filhos. E diz a sua palavra que um filho mais moço pediu a parte que ele tinha para seu pai. E seu pai não negou para seu filho, pegou aquela parte da fazenda, como está escrito na palavra de Deus, e ali diz a sua palavra que ele ajuntando tudo e saiu da sua casa para uma terra muito longe. E diz a sua palavra que ali acabou tudo, acabou o seu dinheiro, acabou seu calçado, acabou sua roupa, porque aquele que desobedece à palavra de Deus, ele vira um mendigo, ele passa a ser um filho pródigo, porque não ouve a palavra do seu pai. E ali diz a sua palavra que ele começou a padecer fome, e diz que ele correu atrás de um trabalho, mas ali ele encontrou um trabalho que era para apacentar os porcos. Não existia outro emprego, outro trabalho, a não ser ali para apacentar aqueles animais, diz a sua palavra. Mas um dia, irmão, ele pensou, ele lembrou do seu pai, ele lembrou que na casa do seu pai não faltava nada, não faltava alimento. Ele disse: na casa do meu pai, nesta hora tem muitas fartura de abundância, diz a sua palavra, porque ali os trabalhadores do meu pai nesta hora estão ali comendo, bebendo, se saciando, e eu aqui estou perecendo. Mas eu irei ter com meu pai, vou falar com meu pai que eu pequei contra o céu e contra ele também perante ele. Eu não sou digno de ser chamado de meu filho, de meu pai. E diz a palavra do seu Deus que ele saiu, amados irmãos, e de longe viu o seu filho. Quantas vezes, amados irmãos, quando nossos filhos saem da nossa casa, nós se preocupamos com o nosso filho, com nossa família. Pode ser a nossa esposa, pode ser o marido também, amados irmãos, nossa família. Mas quando viaja, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar por ele, nós vamos pedir ao Senhor Deus grande livramento. E nós vemos, amados irmãos, quem sabe seu pai, ele todos os dias pedia do Senhor, pedia de Deus, que um dia ele tinha certeza que o filho dele ia voltar. Porque a palavra de Deus diz: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre, diz a palavra. Então, ele tinha certeza que quando ele estava buscando, quando ele estava pedindo, o Senhor Deus ia abrir uma porta da salvação para seu filho. E diz a sua palavra que ele, quando saiu, quem sabe ele selou seu cavalo, ele comprou melhor roupa, muito especial. Mas quando ele chega na presença do seu pai, porque a palavra não mente, diz que ele estava descalço, ele não tinha roupa, ele vinha todos ali mal vestido, diz a sua palavra. E diz a palavra de Deus, diz para seu trabalhador, e chamou seus trabalhadores: vem, escolhe uma melhor muda de roupa para que nós possamos vestir. Aleluia. E nós vimos que ele diz: coloque uma sandália nos seus pés, coloque uma aliança no seu dedo. Ele correu ao encontro, beijou, aleluia, seu filho com grande alegria. E diz a sua palavra, queridos irmãos, que o seu Deus ainda, diz a palavra no livro de Salmo, capítulo 23, se não foi da memória, capítulo 6 e 26, diz a palavra: ainda que teu pai e a tua mãe, aleluia, te despreze, mas o Senhor Deus, ele te acolherá. Ele te acolherá, porque o Senhor Deus, nós vemos, amados irmãos, quando o
homem tem dinheiro, ele tem amigo. Quando o homem ele tem dinheiro, mas irmão, tem muitas mulheres, as pessoas chegam a ele. Quando você tem um carro bom, as pessoas estão ao teu redor. Quando você tem uma fazenda, aquele povo faz banquete, mas não é porque ele te ama, é porque ele está ali também olhando o que você tem. Quando ele tinha dinheiro, irmão, ele tinha amigo, ele tinha mulher, ele tinha tudo, mas quando acabou seu dinheiro, ele começou a padecer fome, ninguém dava nada por ele, mas irmão, é desse jeito. Quando nós temos dinheiro, nós temos amigo, mas amigo, quando a pessoa tem dinheiro, é uma coisa passageiro. Nós vimos que aqui é uma passagem muito importante, a primeira passagem que diz que ali ele morava na casa do seu pai, ele comia, ele bebia, não faltava nada para ele. Mas ele queria um dia, aleluia, conhecer o mundo, porque a palavra de Deus diz: não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Glória a Deus, ainda, aleluia, nós temos visto, queridos irmãos, porque é quando o homem e a mulher estão no mundo da perdição, ali ele está fazendo a vontade do inimigo, e diz a sua palavra que o salário do pecado é morte, e o gratuito de Deus é a vida eterna. E esta noite eu quero dizer para você, se você está na casa do teu pai, você está bebendo, comendo, muitas vezes está bem na casa, não saia. Por quê? Porque senão você vai padecer fome, porque senão você vai virar um filho pródigo. Quantos filhos pródigos, mas irmão, existe neste mundo que já ouviu a palavra de Deus, hoje estão novamente, aleluia, se alimentando das coisas que não pertencem a Deus, estão no mundo do pecado. E ali, amados irmãos, o mundo do pecado é só morte, o salário do pecado é morte. Nós vemos que o mundo, quando a pessoa está no mundo, ali está sujeito à morte, glória a Deus. Mas aquele que está na presença do Senhor Deus, ele está, queridos irmãos, cada dia tendo certeza que um dia ele vai morar no céu. A palavra de Deus diz, aleluia, que o Senhor Deus, desde a fundação do mundo, ele tem preparado para cada um de nós uma mansão celestial. Quando ele voltar, ele vai dizer assim: foste fiel no pouco, e no muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Muitas vezes o que nós fazemos aqui na terra é pouco para Deus, é pouco, meus irmãos. O Senhor Deus morreu na cruz, ele pagou um preço muito caro, muito alto por nós, para que hoje estamos aqui na presença de Deus, para que hoje nós estamos aqui glorificando ao Senhor, para que hoje nós estamos aqui, amados irmãos, com vida, com saúde, e teus filhos regozijando da bênção de Deus. Vemos aqui, amados irmãos, que o Senhor Deus fez um banquete para seu filho, mandou seu trabalhador colher um cevado mais gordo que tinha no campo, um boi mais gordo, amados irmãos, e